Olá você, a paz do Senhor. Estamos aqui para trazer mais uma pré-aula aqui no canal da IADJO EBD e estamos aqui transmitindo o primeiro trimestre de 2026, que tem como tema, na classe dos adultos, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E hoje vamos estudar a lição número 8, iniciando aqui a lição sobre o Espírito Santo. Já tivemos algumas lições sobre Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Lição número 8. Nós, antes de iniciarmos aqui, queremos mandar o nosso abraço, nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pastor presidente da IAD e também vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Também o nosso abraço ao pastor Eliseu Melfior, que é o nosso vice-presidente e também nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Este que vos fala, pastor Eliezer Fagundes, trabalhamos também na coordenação geral, juntamente com o pastor Anderson Nunes e também pastor Ivaldo Costa, fazem parte aí da coordenação, da diretoria da coordenação da EBD. Vamos lá então, nosso tema, o Deus Espírito Santo. Texto áureo encontra-se em João, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Então, nós vamos estudar aqui sobre a pneumatologia, que é o estudo da doutrina sistemática que estuda o Deus Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 14, versículo 25 ao versículo 31. Nós temos aqui os três objetivos: mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. E o terceiro objetivo, ressaltar as principais obras do Espírito Santo, como encarnação, ressurreição e santificação. É interessante a gente pontuar aqui no início, na introdução, né? A palavra-chave é Espírito Santo e nós vamos trabalhar então sobre características da terceira pessoa. A gente fala terceira pessoa da Trindade e muitas vezes entendemos que ele é, em grau hierárquico, o terceiro, mas não existe hierarquia. Estamos estudando durante todo esse trimestre, já vimos isso. Não existe hierarquia entre ele, primeiro, segundo, terceiro. Terceira pessoa da Trindade é porque ele está agindo neste momento através da igreja, é o Espírito Santo. Nós temos nas dispensações o Deus Pai no Antigo Testamento trabalhando, depois temos eh, o Deus Filho ali no Novo Testamento, na encarnação da Virgem Maria, o tempo que ele andou aqui nesta terra, morreu, né, como vimos na lição anterior, desde a sua humilhação até a sua exaltação, o Deus Filho trabalhando e está sentado à destra de Deus Pai. E nós temos o Deus Espírito Santo, que desde a descida ali no Pentecoste, ele está com a igreja, está conosco, mas sempre existiu, assim como o Filho também sempre existiu, eles são autoexistentes. Então é importante fazer esse adendo no início. Terceira pessoa não significa que exista uma hierarquia entre eles. Outro conceito na teologia também que é importante mencionar agora, talvez você já ouviu, conceito de pericorese. Pericorese significa um contém o outro, sem nenhum deles perder a identidade. Então, expressa a relação intratrinitariana entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os dois, um contendo o outro, né? É importante, dá para fazer até uma dinâmica com três pessoas
um círculo, né? Sempre um está no meio, porque está em atividade naquele momento. Mas os três são um só. A obra do Pai chamou mais atenção no Antigo Testamento, a obra do Filho ali nos Evangelhos, mas do dia do Pentecoste para cá, o Espírito Santo é o que está conduzindo a igreja. Então, são três trabalhando uniformemente, da mesma essência, e é isso que nós estamos estudando e vamos estudar aqui também. Então, não existe hierarquia entre eles, existe sim uma distinção de serviço e a declaração de fé, que é importante você, professor, usar sempre. Estou falando sobre isso. Nós podemos ver aqui na página 42, né? Página 42, 43, nós temos aqui ah, a função das três pessoas, ó. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior. É o que eu estou mencionando aqui. Não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço, tá bom? Aqui você encontra na declaração de fé, na página 42, na minha aqui, diz assim também: o Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras, o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção, o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. E quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. É importante trazer a declaração de fé para a escola dominical e também ler, comentar, fazer com que os alunos também pesquisem e procurem ali sobre na nossa declaração de fé. Então, adorar ao Espírito Santo, né, como diz na página 70 também da declaração de fé, você pode estar adorando ao Espírito Santo. Consubstancial quer dizer da mesma substância, da mesma essência. Feito essa introdução, vamos então para o nosso primeiro tópico, que vai trabalhar aqui a pessoa do Espírito Santo. Algo também importante de ser dito, e o professor pode também mencionar isso, quando a gente fala a pessoa do Espírito Santo, vem à nossa mente uma pessoa, né, de carne, osso, e não é. Nós entendemos que quando a gente diz a pessoa do Espírito Santo, estamos dizendo atributos, atributos referente a uma pessoa. Mas o Espírito Santo não tem carnalidade, por mais que ela tenha atributos de pessoa, mas ela não tem uma carnalidade, né? Não tem, é um espírito e ele habita dentro do ser humano, dentro de nós, tá bom? Então é importante mencionar isso. Que a gente fala pessoa, imagina ser um ser, né? Com carne e não é, tá bom? O espírito não é uma força impessoal também, nem uma energia ou uma influência, mas é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, age com autonomia. E aqui vem as características dessa autonomia, né? Exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, consciência, né? Que comprova então a sua racionalidade. Nós podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele pode ser entristecido, ele tem sensibilidades, emoções, como você encontra ali em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele também tem atributos como ele ensina, faz lembrar, ele guia, ele distribui os dons espirituais, ele fala com clareza, chama pessoas, designa tarefas. Então vejam só, são todos atributos relacionados a uma pessoa. Negar a sua pessoa é mutilar a Trindade. Então, nós cremos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, tem os seus atributos pessoais, mas não corpóreos, sim espiritual, né? Dentro da sua personalidade,
Podemos dizer que ele é inteligente, raciocina, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Ele tem emoções, sensibilidade, Romanos 15, 30. Ele tem vontade própria, Atos capítulo 16, versículo 7. Ele distribui dons, 1 Coríntios 12, 11. Eles se contristaram, né? Se fica triste, Isaías 63, 10. Ele guia e ensina, Salmo 143, 10. Ele dá descanso, Isaías 63, 14. Ele fala, Atos capítulo 13, versículo 2. E ele intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Disse aqui para você os atributos do Espírito Santo como uma personalidade, com os versículos que você pode estar explorando aí na sua classe. O segundo subtópico trabalha a pessoa distinta na Trindade, né? Uma pessoa distinta na Trindade. A doutrina Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. É o conceito da pericorese, né? Que um contém o outro sem nenhum deles perder a sua identidade. Então, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, da mesma subsistência, eles também, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade, conforme as características que já mencionamos aqui. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar algumas heresias, e durante os tempos, né, surgiram várias heresias, e o comentarista, pastor Douglas Batista, ele traz aqui três heresias. A primeira é o modalismo. O modalismo é uma heresia que ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos diferentes. É uma pessoa só, mas são modos diferentes. Nós não cremos nisso. São pessoas que têm as suas características individualizadas, né? Também surgiu durante muitos anos aí o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. Para eles, a divindade era somente de Deus Pai. Também refutamos essa heresia dos arianistas, porque cremos que Deus Pai, o Deus Filho também é Deus e o Deus Espírito Santo também é Deus. E também tem a heresia dos pneumatômacos, que negam a deidade, né? Eles negam a deidade do Espírito Santo, mas nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, que fala sobre o Consolador prometido. Então, Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, como está em João 14, 16, que é o texto da nossa leitura diária, né? Que diz assim: E eu rogarei ao Pai. Quem está falando? Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele não disse ele vos dará consolador, outro, para que fique convosco para sempre. Consolador aqui significa o paracletos no grego, né? Que significa aquele que encoraja e conforta. É o ajudador. Então, o Espírito Santo, ele é da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho, por isso que Jesus disse: enviará outro consolador, da mesma essência nossa, né? E ele vai trabalhar com vocês, ajudando, consolando, trabalhar como um advogado, intercedendo por vocês. Então, aqui nós vemos o consolador que foi prometido, da mesma essência, trabalhando com a igreja, trabalhando com nós. O verbo paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Para você ver que o Espírito Santo é Deus, da mesma essência do Filho, da mesma essência do Pai. E aqui o comentarista traz outro consolador, isto é, alguém da mesma natureza de Jesus. Não existe hierarquia entre eles, né? Apenas funções no qual foi determinado para cada um realizar. Cada um agindo de uma etapa e de uma maneira, processo da salvação. O Pai elege, o Espírito santifica
e o Filho redime. Não existe hierarquia, todos da mesma substância e do mesmo tempo, mas com individualidades, personalidades diferentes. Glória a Deus por isso. Esse é o primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. O segundo tópico trabalha sobre a divindade do Espírito Santo. E aqui o comentarista traz mais os atributos divinos para mostrar que o Espírito Santo é Deus. O primeiro, o debate filioque. E aqui a expressão latina filioque significa é do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano, né, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. Por isso que no texto que nós fizemos leitura antes, que Jesus prometeu ao Pai. Diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará. Ou seja, Jesus rogou ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então, essa expressão filioque significa que é do Filho também, né? Foi inserida, então, ali no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas 4, 6. Então, esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias. Mais uma vez, surgiram algumas heresias e aí veio esse credo aqui para acertar, né? As heresias que surgiram foram o arianismo e o pneumatomacos, né? Pneumatômacos. E em 381 foi confirmado ali, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Precisa ficar bem claro para nós aqui, o Espírito Santo que está conosco, está em nossos corações, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, né, que está em nós, representa da mesma essência e a igreja é, vive isso, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. O segundo subtópico trabalha aqui os atributos divinos do Espírito. E aqui é importante a gente fazermos uma divisão, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que é só atributos de Deus, não são comunicados aos homens. Mas, por exemplo, nós temos os atributos divinos que são de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Os mesmos atributos que são dados a Deus também são ao Filho e ao Espírito Santo. E o comentarista traz aqui alguns. Por exemplo, onipotência são atributos divinos. E quem exerce esse atributo da onipotência? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele também é onipotente. Assim como Deus é, assim como o Filho é, o Espírito Santo também é onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 15, Romanos capítulo 15, versículo 19. O Espírito Santo também é onisciente. Assim como Deus é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Não existe nada além do seu conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Atos capítulo 5, versículo 13 e 4. E ele também é onipresente. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Salmo 139, versículo 7, versículo 10. Da onde fugirei da tua presença? Se for até o mar, lá tu estás. Se for até a montanha mais alta, lá tu estás. Né? O Espírito Santo é eterno também. Ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Ele sempre existiu. Então, ele é eterno. Então, esses são atributos exclusivos da divindade, que pertence a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente chama
de atributos incomunicáveis, são atributos divinos. Nós temos os atributos comunicáveis, que são atributos como, por exemplo, o amor, a fé, a paz, a alegria, a santificação. São atributos que são comunicáveis aos homens. Nós, através de Jesus, através do Espírito Santo, demonstramos essas virtudes em nossos corações, no nosso dia a dia, que possamos refletir isso, refletir Cristo em nossas vidas. Amém? O terceiro subtópico, estamos aqui falando sobre a divindade do Espírito Santo, trabalha sobre os símbolos do Espírito Santo. E aqui alguns símbolos importantes que o professor pode explorar, né, deve explorar. Por exemplo, o que significa esses símbolos? Principais símbolos representativos do Espírito Santo. Quando a gente fala em símbolos, são características, são virtudes que esses símbolos representam e que nos traz ensinamentos de como o Espírito Santo age. Por exemplo, o fogo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo que retrata a pureza, assim como o fogo queima, né, todo mal, tudo aquilo que não serve, o fogo do Espírito Santo queima também todo pecado, toda impureza, ele preserva, né? Então representa, simboliza essa pureza que o Espírito Santo faz na vida do crente. Outro símbolo é a água. A água é outro símbolo também do Espírito Santo e da palavra, né? Assim como o Espírito flui da palavra como água viva, que refrigeram o crente e reveste de poder. Então, o símbolo da água também é o símbolo do Espírito Santo. O vento, você ouviu muitas vezes, né? Talvez algumas mensagens, muitas mensagens, falar que o símbolo do Espírito Santo é como o vento. O que representa? Refere à natureza invisível. Assim como o vento é invisível, o Espírito também é invisível e nos leva para onde ele deseja. Não sabemos para onde o vento sopra, mas o Espírito Santo de Deus é assim também. Nos conduz, representa então essa invisibilidade e sentimos a sua essência sem vê-lo, sem presenciar. Outro símbolo também é o óleo usado, né, para a luz, para a unção. No Antigo Testamento era as lâmpadas com óleo, e isso representa também um símbolo do Espírito Santo, simboliza a consagração do crente para o serviço, a iluminação para o entendimento das Escrituras. Então, o óleo é um símbolo do Espírito Santo que também está aqui e nos traz essa dimensão de luz, de unção, de iluminação, né? E de consagração. E a pomba, outro símbolo também do Espírito Santo. O Espírito desceu sobre Jesus ali em forma de pomba por ocasião do batismo de Jesus. E é um símbolo da paz, da mansidão. O Espírito Santo traz isso para o coração do crente. Vocês têm experimentado essa paz, essa mansidão, essa, né, alegria, né? A pomba branca representa esse símbolo de paz, de mansidão, de uma figura de compreensão do caráter e de atuação do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico fala sobre as obras do Espírito Santo. Nós já vimos aí, fazendo uma recapitulação, a pessoa do Espírito Santo, primeiro tópico. O Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, né, distinta da Trindade, mas na mesma essência. Ele é o Consolador prometido. Segundo tópico, trabalhamos aí a divindade do Espírito Santo, o debate filioque, também os atributos divinos, como os atributos incomunicáveis, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, são atributos de Deus, atributos divinos, que são atributos do Espírito Santo também. E nós vimos também os símbolos, o fogo, a água, o vento, o óleo, a pomba, símbolos do Espírito Santo, trazendo
algum ensinamento que o Espírito Santo faz em nós, né? Representando aí as figuras de compreensão do caráter e atuação do Espírito Santo na vida do crente. E o terceiro tópico, as obras. Obras do Espírito Santo, o Espírito Santo, então, na encarnação. O comentarista traz aqui a questão da encarnação do Filho de Deus, revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Então, lá na concepção de Jesus, no ventre da Virgem Maria, lá estava o Espírito Santo agindo, né? Descerá sobre o Espírito Santo a virtude do Altíssimo e te cobrirá o santo, que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Então, o Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre da Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Vejam só, o Espírito Santo teve um papel importante ali, mas os três sempre existiram, os três sempre agiram desde a criação. E nós vimos aqui na encarnação o Espírito Santo tendo um papel importante para o nascimento de Jesus em forma de homem, em forma humana. O Espírito realizou esse milagre da concepção. A divindade a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo. E aí você vê a obra do Espírito Santo agindo como na encarnação, como na criação do ser humano, e em todo momento o Espírito Santo estava junto. O Espírito Santo na ressurreição, olha ele agindo aqui também, né? A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. E nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. E o Espírito Santo é o agente vivificador, né? Agiu ali na ressurreição de Jesus e vai agir na nossa ressurreição também, por ocasião aí da vinda de Jesus e também nas demais ressurreições que hão de acontecer. Então, o Espírito se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romano capítulo 8, versículo 11. Então, uma obra do Espírito Santo é vivificar. Assim como ele vivificou Jesus na ressurreição, ele também quando ele entra em nós por ocasião de aceitar Jesus como seu Salvador, nós passamos a ser vivificados. É o Espírito Santo que age em nós, nos tirando da morte espiritual e nos vivificando, nos tornando filho de Deus, tá? É ele que age em nossos corações e ele tem esse poder, essa obra de vivificar, de dar vida àquele que está morto espiritualmente falando, aquele que está morto nos pecados, que está morto nos vícios, na prostituição, quando o Espírito Santo entra no coração dessa pessoa, ele traz vida, ele faz com que a pessoa tenha vida e comece a caminhar através da santificação para alcançar a vida eterna. O Espírito Santo e a santificação. Aqui também outra obra do Espírito Santo. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove essa transformação. Como eu falei, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra em nosso coração. É nesse momento. Ele entra em nosso coração, nós temos instantaneamente ali a redenção, a justificação, a adoção e passamos no processo da santificação. A santificação ela pode ser dividida em duas fases. A santificação posicional, que a partir do momento que o Espírito Santo entra em nós, nós nos posicionamos diferente. Ele nos posiciona diferente. Nos traz de escravo
de morto para os nossos pecados, passamos a ser vivo, né? Vivo para servir ao Senhor Jesus e passamos de criatura para sermos filho de Deus. Então a nossa posição muda. Por isso que nós falamos que a santificação em duas etapas. Posicional, não somos mais escravos do pecado, não somos mais, andamos no pecado, mas passamos a ser filho de Deus. Não somos mais criatura, somos filho de Deus, a nossa posição muda. E a partir daí é a nossa santificação posicional. E aí começamos a caminhar. E nós chamamos também a segunda fase da santificação, a santificação progressiva. Passamos a caminhar com Cristo através da palavra, dos ensinamentos e vamos progressivamente crescendo na graça e no conhecimento, né? Esse processo contínuo, como diz o comentarista aqui, de transformação. A nossa mente começa a transformar. Pensávamos nas ideologias deste mundo. Agora já temos a mente de Cristo e começamos a conhecer a palavra e andar pela palavra. Os princípios da palavra, a verdade da palavra habita em nós e nós começamos a viver a santificação progressiva. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação. E depois nós temos também a santificação final, que é a partir da glorificação. Então podemos dizer que são três estados da santificação, né? A posicional, a partir do momento que passamos de criatura a ser filho, nos posicionamos diferente. A progressiva, que é toda a nossa caminhada aqui de crescimento progressivo, e estamos em edificação, estamos nesse caminho, né? E depois, no final, nós temos a santificação plena, final, que é após a glorificação. Aí sim, somos santos em toda a essência da palavra. Mas enquanto estamos aqui, estamos exercendo aí a santificação posicional e progressiva. Amém? Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito. Gálatas 5,16. E adverte: não entristeçais o espírito, como está em Efésios 4,30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Você aceita Jesus como Salvador e você vai andando no Espírito. Permite que o Espírito Santo vá mudando a sua mente, o seu coração, né? Vai transformando, vai tirando aquilo que não agrada e ele vai trabalhando e fazendo obra até colocar o fruto do Espírito dentro de você. E quando esse fruto do Espírito, que é o ápice da vida cristã, né, está dentro de você, você vai exaurir os frutos, né? O melhor, as virtudes. É um fruto só com várias virtudes: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. São virtudes que você vai exalar por onde você passar, porque o Espírito Santo colocou o fruto dentro de você e você vai exalar, né? Vai transparecer essas virtudes. Glória a Deus por isso. Isso é o ápice da nossa santificação progressiva. Quando andamos em espírito, andar com Cristo, aí nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, ele é Deus e ele vai nos conduzir a andarmos uma vida de retidão. E eu encerro esta lição falando também de três níveis de pecado contra o Espírito Santo. Nós falamos aqui, o comentarista falou sobre a tristeza, né? Nós podemos entristecer o Espírito Santo, e está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, você pode ler aí com seus alunos. Esse é um nível de pecado contra o Espírito Santo, entristecê-lo. O segundo nível de pecado contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. As pessoas podem resistir ao Espírito Santo, não querer, né? Atos capítulo 7, versículo 51.
é um pecado também contra o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo. E a terceiro nível, que é o pior, né, é o blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 32, Hebreus capítulo 10, versículo 29, 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Um conceito rápido, bem didático, né? O conceito de blasfemar é atribuir ao Espírito Santo obras malignas. Então, quando a pessoa atribui ao Espírito Santo obras malignas, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse é o pior dos pecados contra o Espírito Santo. Tá bom? Eu encerro então dizendo para você: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Ele está conosco, ele está com você, ele está comigo, nos consolando, nos ensinando, nos guiando, nos fortalecendo, intercedendo por nós perante o Pai, porque nós não sabemos nem muitas vezes como pedir, e ele faz esse papel. Como advogado, ele intercede. Então, são vários atributos do Espírito Santo que estudamos aqui nesta lição. Sua presença é viva, é transformadora, indispensável na edificação, no ensino, na missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Deseje viver cheio do Espírito Santo. Quando você vive cheio do Espírito Santo, você deixa as obras da carne, né, escravizado. O seu eu fica escravizado e você vive cheio do Espírito Santo, na dimensão do Espírito, com a mente de Cristo e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Deus vos abençoe. Chegamos ao final de mais uma lição. Acompanhe as demais lições, não perca. Se você perdeu alguma lição, procure aqui no canal. Temos ali a playlist, né? Você pode acompanhar todas as lições e ser edificado pelo Espírito Santo. Eu peço para você também compartilhe nos seus grupos, compartilhe para os seus amigos, né? Deixe seu comentário, é muito importante. Sempre seu comentário pode enriquecer outra pessoa e também deixe ali o seu joinha, né, que você gostou, para que o canal seja visto aí por várias pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.